Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, pregador, olá, pregadora da palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos a esse pequeno vídeo. Eu me chamo Fábio Alvarenga, tenho 33 anos, sou pregador no grupo de oração Água Viva em Timon, no Maranhão, diocese de Caxias. E estou também coordenador deste mesmo grupo, que é canal de graça e de bênção na minha família, no meu lar. Se esse vídeo chegou até você, é porque você é um pregador, é uma pregadora ungida do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu servir. A RCC Brasil, o Nacional, está colocando esse tema para que nós possamos estudar. É o Espírito Santo que coloca no Ministério de Pregação a nível nacional, estadual, diocesano e aí, no seu grupo de oração também, a necessidade de sermos sentinelas da Palavra de Deus. Essa é a missão que o Senhor coloca a cada um de nós. Sim, somos sentinelas do Senhor. Olha só, então você é chamado a ser sentinela. E o que é ser sentinela? O que há de importante nesta missão? Então eu gostaria de convidar você a pegar Abacuque na sua palavra. Eu estou utilizando a versão Ave Maria de estudos. Se você tiver a Bíblia Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, também são muito boas para que nós possamos fazer esse estudo pregador. Então, adquira uma Bíblia de estudos para que você possa estar utilizando durante toda essa caminhada com este tema, a figura do sentinela na Palavra de Deus. Estaremos durante algumas semanas vendo versículos de uma palavra que está em Ezequiel, porém eu gostaria primeiramente que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque 2, versículo 1, para que a gente possa entender o que é ser um sentinela. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? Em Abacuque 2, versículo 1 diz: vou ficar de sentinela, ou seja, vou ficar em alerta, e postar-me sobre a trincheira, sobre o local de vigia. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. Palavras do Senhor, graças a Deus. Observe que sentinela é um vigia, é aquele que fica na trincheira, é aquele que fica no local de alerta, é aquele que fica em cima da torre, é aquele ao qual, quando vê o perigo, grita na cidade. E aquelas pessoas são libertas pela voz daquele sentinela, pela mensagem que aquele sentinela traz, uma mensagem de salvação. Somos estes sentinelas e precisamos estar em alerta. E a passagem que o Senhor coloca para o nacional e para que nós possamos estudar durante essas semanas que virão é Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, do 16 até o 21. Porém, nós só vamos estudar durante essa semana, ou seja, essa semana até o dia 14 de julho, apenas o versículo 16, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia em Ezequiel 3. Nós iremos ler durante essas semanas que virão, do versículo 16 ao versículo 21. Porém, que nós possamos nos ater apenas ao versículo 16 durante essa semana, ok? Então, com calma, com tranquilidade, entendendo, conhecendo, voltando na palavra, indo à frente, a gente vai aprendendo, conhecendo um pouquinho mais sobre essa missão de sermos sentinelas da palavra, de sermos proclamadores da boa nova que é Jesus Cristo. Então pegue aí a sua palavra, eu vou pegar aqui a minha.
Ezequiel 3, versículo, primeiro capítulo 3, versículo 16. Diz assim, na versão Ave Maria: passados esses 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. A passagem de 7 dias. Então Ezequiel passou 7 dias aguardando algo, esperando algo, se preparando para algo. A gente precisa ir lá nos outros versículos, no versículo 1 e no versículo 2, para a gente poder conhecer um pouco quem é Ezequiel, como Deus o falou, em que contexto o Senhor falou para ele. Então que nós possamos voltar um pouquinho lá para o capítulo 1. Vira a página da sua Bíblia. Você leu um pouco do capítulo 3, volte lá para o capítulo 1. E no capítulo 1 diz assim: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, então Ezequiel tinha 30 anos na época, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. Então ele e mais um grupo também estavam deportados de Jerusalém, estavam vivendo como que estrangeiros em outra terra. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Então olha só, o Ezequiel era filho de um sacerdote, ele também era sacerdote. Naquela época, a vocação ao sacerdócio, ela não era assim: eu quero ser um sacerdote, eu tenho essa vocação, nasceu em mim esta vocação, irei ser sacerdote. Não, era uma família, a hereditariedade ia formando os sacerdotes. Então Buzi era sacerdote e seu filho Ezequiel também era um sacerdote do Senhor. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, 2 pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés se assemelhavam às do touro e cintilava como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente e iam para o lado, aonde os impedia o espírito, onde os impelia o espírito. Não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres visava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que cintilavam entre eles. Desse fogo se projetava uma luz deslumbrante, saíam relâmpagos, os seres zigue-zagueavam como raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma para dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos
quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo de igual modo animavam as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam também, elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estavam também nas rodas. Pairando acima desses seres havia algo que se assemelhava a uma abóbada límpida, como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sobre essa abóbada alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um sempre duas que cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho de grandes águas. A voz do Onipotente, um vozerio igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, baixavam as asas e faziam-se um ruído acima da abóbada que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo, que asparzia clarões por todos os lados, como o arco-íris que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Olha só, o Senhor é uma coisa indizível, não tem como explicar essa visão. Justamente por isso, ela simboliza a glória de nosso Senhor. Ela simboliza que é indizível, não dá para se explicar o quanto o Senhor é majestoso. E nessa passagem, essa visão que Ezequiel teve, ele encontrou como que 4 querubins, eles tinham as formas humanas e asas, porém tinham rostos. E esses rostos se assemelhavam a um ser humano, a um touro, a um leão e a uma águia. Em comparação com essa passagem, nós podemos também observar lá em Apocalipse 4, do 5 ao 7, que ele também descreve esses querubins. E o que significa esses 4 querubins? O que significa esses 4 seres vivos? Bom, eles significam os evangelhos. Pode observar que o evangelho de São Mateus, ele explica a Jesus como um verdadeiro homem. O evangelho de São Marcos, já como aquela voz que clama no deserto, já coloca a Jesus como o rei, já coloca o Senhor como um leão. Lucas já vai colocar a Jesus como aquele que deveria ser sacrificado por nossos pecados. Então a figura do touro, a figura do animal que era sacrificado naquela época. E São João, que coloca a Jesus como um verdadeiro Deus. Então a imagem da águia, ela vai significar aquele que está acima, aquele que está além, aquele que está no céu. Então esses animais, eles vão simbolizar justamente isso, os 4 evangelhos, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho de que o Senhor se encarnou, está aqui, esteve conosco e estará para sempre em seu corpo, sangue, alma e divindade também, na Eucaristia e também na sua vinda. Então, nós devemos proclamar esse evangelho vivo na nossa vida. A gente tem que primeiro vivenciá-lo, a gente precisa primeiro estar com ele, contemplar essa visão magnífica que o Espírito Santo nos dá nos evangelhos, na palavra de Deus. Então, quando o profeta, que agora ele é não só mais um sacerdote, mas o Senhor o coloca como um profeta, e todos nós também somos chamados a sermos esses profetas. Ele tem essa visão desses 4 seres magníficos, significa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No 2º capítulo, ele vai falar sobre um rolo, sobre um livro.
a partir do capítulo 2, versículo 1. Vendo isto, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia: Filho do homem, dizia-me, fica de pé, porque eu te falo. Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim e ele me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a esta nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio, para lhes dizer, oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te arreceis dos seus intentos, contanto esteja entre moitas de abrolhos e de espinhos, e viva entre escorpiões. Não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com suas atitudes, porque é uma raça rebelde. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não, é uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esta raça de rebelados. Abre a boca e come o livro que eu vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado, que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Então estes são os ensinamentos, é a palavra do Senhor que precisamos receber. Então o Senhor deu essa palavra, deu esse testemunho na sua vida, a sua vida é esse testemunho, é esta palavra viva, e o verbo divino se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, a ação de Deus, a palavra viva e criadora de Deus se encarnou em Jesus Cristo. Então, essa palavra, esse testemunho, esse livro nos foi dado. E que a gente possa também fazer essa comparação também com Apocalipse 5:1, que também vai falar desse livro. Então, abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 5:1. E essa passagem diz assim: Eu vi também na mão direita do que estava sentado do trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, olha só, mais uma vez essa palavra, esse número 7, que na Bíblia vai significar perfeição. Algo que é perfeito, algo que é perene, algo que é perpétuo, algo que é eficaz, algo que é pleno. Então, o número 7 na palavra de Deus significa a perfeição, certo? Por isso que o número 6 já vai significar imperfeição. O número 3 também, do mesmo jeito do número 7, significa perfeição. Então, a 666 vai significar a perfeita imperfeição, que significa o anticristo, né? Então, o número 7, ele é significativo na Bíblia. Ele significa a perfeição, certo? E a palavra também vai dizer lá em Ezequiel para que o profeta devorasse, o profeta comesse aquela palavra. Então, o versículo 3 diz assim: Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca como mel. Em seguida acrescentou: Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é a um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas, ao teu próprio povo. Não é a populações inumeráveis, de idioma incompreensível, de linguagem selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim.
pois toda a casa de Israel nada mais é do que de gente teimosa de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto o deles. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha. Não os temais, pois, e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda atenção tudo quanto eu te disser. Depois tu te dirigirás a teus compatriotas exilados, para lhes falar. Irás dizer-lhes, oráculo do Senhor Javé, quer te escutem ou não. Então o Espírito se apoderou de mim, e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor, onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles, um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até o Abibe, junto dos deportados que se haviam instalado às margens do Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, ao comer esse livro, a gente vai comparar também a Apocalipse 10, do 8 ao 10. Em Apocalipse 10, do 8 ao 10, também encontramos essa passagem. Então a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então observe esse paralelo que eu fiz entre esses versículos de Apocalipse e a passagem, o livro de Ezequiel que estamos estudando. Então lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 para falar que houve esse exílio de Jerusalém, o povo de Deus, ele foi estrangeiro, foi para terras estrangeiras, e o Senhor levantou Ezequiel para justamente reanimar essa população de cabeças duras, cujo o pecado causou justamente essa tristeza, essa amargura, e de sair da sua terra, da sua pátria, para poder ir para a terra estrangeira. Teve essa visualização da glória de Deus, e o Senhor deu esse ensinamento para que pudesse alimentá-lo, ou seja, ele iria se fortalecer da palavra do Senhor. A palavra do Senhor iria sustentá-lo, para que ele não fosse como os demais que estavam tristes em terra estrangeira, amedrontados, pecadores, né, pecaminosos contra a vontade do Senhor, ou seja, de dura cerviz, de cabeça dura. Essa graça que o Senhor nos dá como pregadores é justamente disso, de amolecer corações através da palavra do Senhor. E aquele livro que era doce nos lábios, ele se tornou amargo nas entranhas, disse lá em Apocalipse. Porque o anúncio, ele é doce, mas quando nós vemos as pessoas, muitas vezes de cabeça dura, muitas vezes as angústias que passamos ao proclamar o Evangelho, muitas vezes as nossas entranhas ficam amargas realmente. Porém, a graça, a doçura do Evangelho em nossa boca faz com que nós vivenciemos essas amarguras, e com fé na graça que o Senhor nos sustenta na sua palavra, a gente segue em frente, não é verdade? E nós vemos este profeta do Senhor Ezequiel,
justamente depois de se alimentar da palavra do Senhor, passar esses 7 dias de preparação, que significam justamente essa plenitude de sustentação, né, que a palavra do Senhor nos dá, que a certeza e a confiança de que Deus está conosco, de que Ele que nos fortalece, é Ele que nos alimenta, faz com que nós sejamos esses pregadores ungidos e que a gente possa seguir em frente, mesmo numa população de empedernidos, de cabeça dura, de pessoas difíceis. A evangelização acontece, porque o Senhor deseja que isso aconteça, que isso aconteça. Então, essa pregação ela abre corações, essa pregação ela faz com que muitas e muitas pessoas se convertam se eu estiver alimentado da palavra de Deus. Amém? Então, o Senhor vem a tocar o nosso coração para que nós sejamos essas verdadeiras sentinelas. Que nós possamos também, na figura da sentinela, na palavra de Deus, nós precisamos lidar com 4 verbos, com 4 ações. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser conhecida por mim, pregador, e para quem eu irei pregar, por quem eu irei pregar. Ela precisa ser amada por mim, e eu preciso também, com a minha pregação, fazer com que essa palavra também seja amada. Ela precisa ser vivida. Não dá para eu pregar algo que eu não vivo. É importante que eu viva a palavra, para que quando eu pregue, ela não soe com a hipocrisia da minha vida, uma palavra pura, límpida, e a hipocrisia da minha vida não permitindo que essas palavras adentrem ao coração das pessoas. E finalmente nós devemos pregar essa palavra. Então, que essa palavra, observa que o verbo pregar está lá no final. Eu primeiro preciso conhecer, amar, vivenciar a palavra do Senhor, para aí sim pregá-la, certo? Então, durante essa semana, nós vamos ficar com essa passagem de Ezequiel 3,16. Esse vídeo em nenhum momento quer passar a ideia de que somente essas passagens, somente esses versículos de Apocalipse vão fazer parte do seu estudo. Claro que não, mas é uma orientação a mais para que você possa estar enriquecendo o seu estudo. Então utilize outras passagens, utilize outras versões bíblicas, busque outras bíblias, outras versões para que você possa continuar o seu estudo. Busque a igreja, busque o seu sacerdote, veja o que ele diz a respeito deste versículo. Escute a palavra da igreja, vá também no catecismo, vá nas diversas encíclicas que nós temos na nossa igreja. Então, não fique só aqui, não fique só nesse vídeo, que é apenas uma trilha, uma orientação para a gente ficar nesse versículo. Busque outras informações também, e na oração peça sempre que o Senhor possa vir a te iluminar, a buscar a igreja, para que você possa conhecer ainda mais sobre a nossa fé. Que nós possamos rezar nessa Ave Maria, pedindo a Deus que nos abençoe esse estudo que começamos, e que a gente possa, na tranquilidade do Espírito, e aprendendo cada vez mais a sermos sentinelas na palavra de Deus. Roguemos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Esse vídeo vai acompanhando também toda a orientação que o Nacional nos deu a respeito da figura do sentinela na palavra de Deus, para que você possa estar estudando também, viu, pregador, pregadora da palavra do Senhor, e que as nossas orações elas possam chegar a Deus, de que esta diocese de Caxias, ou a diocese, o estado
em que você vê esse vídeo, possa se levantar vários e vários pregadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que se levante uma nação de pregadores que sejam sentinelas da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.